Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu sou o Bergson e meu grupo aqui ele é composto pelo Matheus e pelo Leonardo. E o tema do nosso trabalho é utilização de fluidos newtonianos e não newtonianos como soluções e inovações em engenharia. Aqui está um sumário do que a gente vai apresentar aqui para o senhor. A gente vai estar começando explicando o que são os fluidos newtonianos. Depois a gente vai passar para os fluidos não newtonianos. Aí a gente vai introduzir os nossos artigos que a gente pegou. Vamos falar os objetivos deles, as metodologias. A gente vai fazer depois uma comparação final desses dois artigos. Vamos concluir. E por último, vamos citar as referências ali. Bom, o que são os fluidos newtonianos? Os fluidos newtonianos, eles obedecem à lei de Newton da viscosidade, ou seja, a viscosidade ela é constante e a força em relação à velocidade ela é linear. E alguns exemplos desses fluidos newtonianos podem ser a água, o ar, o álcool e o óleo mineral também. E o que é essa viscosidade? A viscosidade ela é a resistência que um fluido tem para escorrer ou se mover também. Então, como a viscosidade ela é constante no fluido newtoniano, não importa qual vai ser a força ou a velocidade que a gente vai aplicar, ela sempre vai ser a mesma. Já nos fluidos não newtonianos, eles são o oposto disso. Aí a viscosidade ela já vai variar conforme a tensão que vai ser aplicada nela, conforme a força que vai ser aplicada nesse fluido, nessa viscosidade. Então ela vai poder aumentar ou diminuir, vai depender da força que vai ser exercida nela. E ela pode apresentar tanto propriedades de líquidos como de sólidos no mesmo tempo. Em cima tem um vídeo de um rapaz que ele está em tinta de maisena com água num recipiente e ele bota a mão dele de duas maneiras diferentes lá. Na primeira, ele coloca a mão devagar, e então ele consegue mexer esse fluido. Aí dá de perceber que ela fica no tipo líquido. Depois ele tenta dar um soco nesse recipiente aí. Ele não consegue, porque fica duro. Ele aplica mais força e mais velocidade, então ela fica no formato de sólido. Então por isso que ela pode ter duas propriedades diferentes, tanto de líquido como de sólido ao mesmo tempo. Conforme ele vai variando a força que vai ser aplicada nela. E alguns exemplos desses fluidos são o ketchup, a tinta de maisena com água e o sangue. Bom dia, professor. Me chamo Leonardo, vou falar um pouco sobre a introdução e os objetivos do nosso trabalho. Então, nossa introdução, escolhemos 2 artigos. O primeiro artigo foi a análise numérica de experimental de escoamento de fluidos newtonianos, pela Faculdade COB7, 2022. Esse artigo ele tem como objetivo aplicar conceitos dinâmicos dos fluidos computacionais, dinâmica de fluidos computacionais, CFD, e demonstra a importância da simulação para prever comportamento e evitar falhas nos projetos de engenharia. No nosso segundo artigo, escolhemos esse simulação de hidrociclones para avaliação e escoamento de fluidos não newtonianos, publicado na UFRA, publicado na Faculdade UFRA em 2022 ou 2021. Esse artigo ele busca otimizar o processo de separação do sólido do líquido em fluidos de perfuração e utiliza a fluidodinâmica computacional, CFD, para reduzir custos e prever comportamento real. Pode passar, Matheus. Esses são os nossos 2 artigos escolhidos. Pode passar, Matheus. Esses artigos têm como objetivo o primeiro artigo, COB7, 2022,
Ele busca analisar o sistema de escoamento de fluidos newtonianos, comparar métodos numéricos pelo CFD, métodos de diferenças finitas, métodos de elementais finitos, avaliar qual método se aproxima mais do resultado esperado. O segundo artigo da UFRA, de 2021, ele busca simular o escoamento de fluidos não newtonianos em hidrociclones e avaliar a eficiência total de razão de líquido em diferenças geométricas, comparar resultados entre fluidos não newtonianos e newtonianos, água, avaliar a simulação de fluidos de CFD, dinâmica de fluidos computacionais, com dados experimentais da literatura. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Sabino. Eu sou o José Matheus, vou falar aqui sobre as metodologias e depois sobre a comparação final. Bom, das metodologias, o artigo de CUB7, ele utilizou experimento com copo furado e escoamento gravitacional, utilizou simulações realizadas em Excel e SolidWorks, teve análise de variáveis da altura do fluido e do tempo. Então, pode perceber que são métodos mais simples, mais didáticos. Enquanto o artigo da UFLA, 2021, usou modelagem em softwares como Space Clean, Machine e ANSYS Fluent, com simulações de 5 geometrias de hidrociclones com diferentes diâmetros de underflow. Underflow são características de programação que foram utilizadas durante a metodologia. Tiveram avaliação de velocidade, viscosidade e pressão. Então, pode-se perceber que os dois artigos utilizaram simulação computacional, mas em níveis diferentes de complexidade. Enquanto o artigo de CUB7 ele é mais simples, o artigo da UFLA ele é mais trabalhado, mais voltado para a prática mesmo, do escoamento de fluidos. Bom, para a comparação final, temos que o artigo de CUB7 utilizou o escoamento, estudou, o escoamento laminar de fluido newtoniano, a água, a aplicação de métodos numéricos, certo? Então, ele tem um foco mais acadêmico, ele tem um foco mais voltado para a faculdade, mesmo para os alunos da faculdade. Estudou um escoamento com viscosidade constante, comportamento linear, fluido newtoniano, um modelo unidimensional e laminar de menor complexidade, e demonstrou a eficiência de técnicas básicas de simulação na engenharia. Então, como falei, volto a repetir, é um artigo mais simples, O artigo da UFLA já é mais trabalhado, mais aplicado à indústria mesmo, Foi aplicado na indústria petroquímica, utilizou simulação de escoamento de fluidos não newtonianos, com análise tridimensional com maior complexidade, certo? Um fluido com viscosidade variável, dependente do cisalhamento. Então, ele focou no processo de separação de sólido líquido, porque ele utilizou o estudo de um hidrociclone, que é como se fosse uma centrífuga industrial, Então, eles estudaram essa parte de separação sólido-líquido mesmo, e demonstrou o uso de dinâmica de fluidos computacional como ferramenta de inovação e otimização da engenharia. Então, em resumo, o primeiro artigo contribui para o entretenimento teórico e metodológico, Ele é voltado mais para a academia mesmo, e o segundo mostra a aplicação prática das simulações na engenharia, Ele utilizou aí na indústria petroquímica. Então, ambos os artigos comprovam a importância da modelagem computacional, nesse meio de estudo da ferramenta, da dinâmica dos fluidos. Então, no caso, esse CFD aqui, ele é um protótipo de simulação, Então, ele consegue verificar como o fluido vai se comportar em ambientes reais, de acordo com a situação. Então, ele consegue dizer, por exemplo, como o fluido vai se comportar em determinada situação, em determinado problema. Então, por isso que é uma análise muito importante. Bom, professor, sou eu de novo, o Bergson. E para a gente concluir, a gente viu que os dois estudos, eles mostram como essas simulações numéricas, elas são essenciais nessa engenharia atual. Mesmo com as abordagens diferentes, elas nos deixam claro que a modelagem computacional, ela evoluiu bastante nesse decorrer do tempo.
E elas têm a combinação de fluidos newtonianos e também os não newtonianos juntadas com esses métodos numéricos. Então, elas representam ali uma inovação muito importante, que contribui tanto para o estudo, o controle e também na otimização desses processos. Então, por fim, fica evidente que integrar essa teoria, a simulação e a prática desses dois artigos que a gente pegou, é o caminho para desenvolver ali novas tecnologias mais eficientes para o futuro e também bem seguras e sustentáveis, com o apoio desses fluidos nelas. Então, é isso. Eu espero que o senhor tenha entendido o que a gente tenha falado aqui. Aqui tá as referências que a gente utilizou, né, no trabalho, tá aqui os artigos e de onde a gente pegou ali os conceitos dos fluidos. E é isso. Muito obrigado aí pela atenção do senhor.